Muito bem, senhoras, senhoritas. Essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfinísia Freire. A disciplina é História, tá? Vocês vão ver que o início está um pouquinho diferente desse vídeo porque não está aparecendo aquele negocinho que geralmente aparece no início. E no final também não vai ter a imagem da Alfinísia Freire, porque eu tô sem meu computador. Aí eu tô tendo que gravar as aulas diretamente no celular e enviar pro YouTube diretamente do celular também. Então eu não estou conseguindo fazer as edições exatamente. Mas isso não importa, o importante é que a gente continue trabalhando com as nossas aulas. A gente vai trabalhar com o capítulo 5. Eu estou tentando ajeitar ainda a questão da luminosidade, que a janela está aberta aqui do lado. Mas enfim, não vai ter cortes esse vídeo. A gente vai trabalhar então com o capítulo 5 a partir da página 50. E o que é que ele fala? A gente vai começar a trabalhar com essa parte do comércio, poder e riqueza na África Atlântica. Ou seja, a região da África, principalmente que é ligada ao Oceano Atlântico, e as relações que essa região, as rotas comerciais dessa região com o continente europeu e com o continente americano, principalmente, ok? E a gente começa da seguinte forma. No início do século XXI, nações africanas organizaram conferências internacionais e elaboraram documentos reivindicando políticas compensatórias dos países que se beneficiaram com as relações escravistas entre os séculos 16 e 19, especialmente da Europa e da América. É o período que a gente vai conhecer como neocolonialismo, porque se a gente for parar para pensar que os primeiros países que vão ter essa força da relação entre metrópole e colônia vão ser os países da região das Américas. A partir do momento que o pessoal do velho continente, do continente europeu, eles começam a fazer as grandes navegações e eles atravessam o Oceano Atlântico para poder chegar nas Américas, encontrar esse novo mundo e começar a explorar atrás de matérias-primas, quando esses países pertencentes ao continente americano, eles começam a ter as suas lutas por libertação, por independência, os europeus vão voltar o seu olhar para a África novamente. Antes, a ideia de África não era tão somente da exploração da matéria-prima, mas sim para ir em busca de mão de obra, para eles poderem escravizar e levar para as Américas. Então, quando você vai chegar lá no século XVII, século XVIII, XIX, com esse processo das lutas por independência dos países do continente americano, os europeus vão começar a olhar para os africanos como um local, como um continente também a ser explorado economicamente, explorado comercialmente e, por que não, explorado culturalmente, socialmente, politicamente, né? Eles vão começar esse processo de tentar arrancar o máximo de riquezas possíveis existentes no continente africano, assim como eles fizeram com o continente americano, né? A ideia é que tais iniciativas ajudem a reparar os danos provocados por séculos de exploração da população africana, que trazem efeitos econômicos e sociais até hoje. Entre as políticas compensatórias defendidas por diversas nações da África estão o perdão da dívida externa. Essa dívida externa ela acaba crescendo bastante porque se você começa a explorar comercialmente um determinado país, vai fazer com que esse país ele te deva inúmeras riquezas. Né? Você explora um local e mesmo assim, ainda que você retire muito da riqueza daquele local, esse país, essa região vai ficar te devendo
ainda mais riqueza, vai ficar te devendo dinheiro através de impostos, por exemplo. Então acaba gerando uma dívida externa porque é dos países africanos para com os países europeus, né? Então, eles vão pedir esse perdão da dívida externa, acordos comerciais e programas de cooperação para o desenvolvimento. Já que vocês acabaram com tudo nosso por aqui, vocês, por que não, nos ajudem agora a desenvolvermos tudo aquilo que vocês impediram que a gente pudesse desenvolver durante esse período da exploração. Agora, vocês devem ajudar a gente a se desenvolver. Por que não? Essa era uma das ideias, né, dos africanos quando eles fizeram a solicitação, lutaram por essas políticas compensatórias. Além disso, o pedido de desculpas formal seria um modo de reconhecer as graves violações aos direitos humanos cometidos no tráfico de pessoas. Ainda que um pedido de desculpa possa parecer algo assim banal, né, algo besta até, não, ó, desculpa aí, foi mal, a gente explorou vocês, a gente não queria, foi força do hábito, tá? Mas quando a gente fala sobre um pedido de desculpa formal, é algo que cria uma simbologia diplomática que vai facilitar muito a relação entre esses dois países, né? Não é somente chegar também e fazer o pedido de desculpas, é permitir que haja, a partir desse pedido de desculpas, algumas políticas compensatórias. Essas políticas compensatórias que a gente falou antes, elas vão ser ligadas ainda a esse pedido de desculpas formalizado, né? Para entender isso, é importante lembrar que no século XV, lá atrás ainda, povos africanos que viviam no litoral atlântico entraram em contato com reinos e mercadores europeus envolvidos nas navegações marítimas. A partir de então, por mais de 300 anos, estabeleceu-se um ativo comércio liderado por reis e chefes africanos, de um lado, e mercadores europeus do outro, por meio do qual milhões de pessoas foram forçadas a deixar sua terra para trabalhar na América. E é inclusive uma coisa interessante a gente poder falar sobre isso, porque há sempre aquela discussão que faz assim, mas os africanos, eles mesmos, escravizavam pessoas pertencentes ao continente africano e vendia aos europeus. Isso acontecia, mas não da forma que as pessoas acabam defendendo. Porque muitas vezes esses escravos, essas pessoas que eram comercializadas, que eram vendidas para os europeus, eles eram prisioneiros de guerra. Ou então, através das invasões de determinados territórios, os vencedores, como acabava sendo normal não somente na África, como aconteceu muito na Europa também, os vencedores matavam boa parte da população dos vencidos, do local que eles passavam a dominar, e algumas pessoas que sobravam ali, que eles viam que eram mais fortes, que eram pessoas que talvez pudessem ajudar no campo, de forma forçada, claro, eles acabavam sendo escravizados. E aí quando os europeus chegaram na África para poder começar a ver, fazer determinados acordos, o que é que esses reinos africanos que tinham escravos faziam? Vamos começar a fazer algumas trocas aí. Você me dá uma grana para poder a gente trabalhar com o desenvolvimento dessa minha região aqui e a gente repassa para vocês alguns desses carinhas que a gente venceu aqui. Não era simplesmente como as pessoas acabam defendendo que os europeus chegavam na África e
pegava uma pessoa daqui, outra pessoa dali e levava direto. Os europeus faziam sim isso. Os africanos não faziam isso, tá? Então é importante a gente ter essa noção de que quando a gente fala de escravidão existente na África, era uma escravidão ligada aos prisioneiros de guerra. Diferente do que os europeus vão fazer, a forma que os europeus vão explorar esses povos é completamente diferente e acaba sendo extremamente cruel. Mas enfim. Na África Ocidental, esse cenário aprofundou antigas rivalidades entre reinos, cidades e aldeias, promovendo guerras para a captura de inimigos, posteriormente vendidos como escravizados. Olha só o que eu estava falando. Esse intenso tráfico enriqueceu comerciantes, cidades e reinos dos dois lados do Atlântico. Ao mesmo tempo, desorganizou sociedades africanas e influenciou profundamente a cultura e história das nações americanas. A gente fala sobre a desorganização das sociedades africanas porque eles acabavam entrando em embates, em combates o tempo todo. Então, você, digamos que numa batalha, você tenha 500 pessoas de um lado e 500 pessoas do outro, de repente, quando você acaba essa batalha, vão sobrar 300 de um lado e 50 do outro. Aí o que é que esses 300 vão fazer? Escravizam esses 50. Pronto, beleza. Escravizou, vendeu essa galera, pá, os europeus chegaram, compraram. Só que desses 300 que ficaram aqui, de repente vem um outro povo com 400, vindo de outro local da África, e vão entrar em conflito. Entraram em conflito, o de 400 vence, tem uma baixa aí, 200 pessoas morrem, de 300, 250 pessoas morrem. Então fica lá 200 contra 50. E aí essa dinâmica acaba ocorrendo o tempo todo, e isso faz com que essas sociedades africanas acabassem ficando extremamente desorganizadas, esses territórios acabassem ficando muito dizimados, muito espalhados, muito culturalmente, politicamente, militarmente enfraquecidos também, o que vai acabar ajudando futuramente os próprios europeus a buscar um domínio sobre o território africano, né? Mas, além disso, com a escravização desses povos, com o envio desses negros africanos que foram escravizados, eles foram levados para a América, a cultura e algumas tradições acabam indo com eles também, né? Então, isso vai influenciar muito a história das nações americanas. Quando a gente fala sobre nações americanas, a gente fala de toda a região da América, desde a América do Norte, passando pela América Central até a América do Sul. No entanto, as propostas de políticas reparatórias ainda não conseguiram apoio político internacional para resultar em medidas concretas voltadas para o desenvolvimento econômico na África. Por que que isso ocorre? Porque acaba não sendo do interesse dos europeus, principalmente, e dos Estados Unidos, que é um dos países que mais tem poder para essa tomada de decisões globais, eles acabam não tendo interesse de seguir adiante com essas negociações. Né? Então, às vezes, cede um pouquinho por um lado, aí acaba ajudando alguma coisinha, mas, no geral, o continente africano acaba continuando a ser um continente extremamente pobre, por conta de todas as riquezas que foram retiradas deles, e que esses países europeus e americanos se negam a ajudar o retorno desse desenvolvimento. Página 51, Sociedades Africanas. Ao longo dos séculos surgiram muitas sociedades na África
que se organizaram das mais diversas formas. Algumas constituíram-se em pequenas aldeias ou cidades independentes, outras viveram como nômades. O que é que são os povos nômades? São aqueles que vivem pulando de galho em galho, digamos assim, né? São aqueles que chegam em determinado local, se utilizam de tudo que a natureza pode dar para eles ali. Então eles têm a subsistência deles todas naquele local. Só que a partir do momento que existe um esgotamento desses recursos naturais, dali eles partem para um novo lugar, né? Então, claro, eles deixando ali para trás, dali um tempo aquele local ali atrás ele volta a se desenvolver, a natureza volta a tomar conta do espaço que havia sido desgastado, né? Então outros povos, ou até eles mesmos, podem chegar e retornar para aquele primeiro local. Surgiram também grandes cidades-estados que conquistaram territórios imensos e submeteram outros povos aos seus domínios. Formaram-se alguns impérios de grande extensão. Até interessante uma coisa que eu acabei não falando aqui, assim, essas pequenas aldeias ou cidades independentes, ou até mesmo quando surgem esses grandes impérios, essas grandes cidades-estados, geralmente elas vão surgir a partir de locais que vão ter a possibilidade de se ter um grande desenvolvimento contínuo. É o caso, por exemplo, da região mesopotâmica, é o caso, por exemplo, da região que corre no entorno do rio Nilo. Se fala muito da dádiva do Nilo, né? Porque o rio Nilo vai estar lá correndo pelo Egito, né? Desce, salvo engano, pelo Sudão e tal, e desemboca lá no mar Mediterrâneo, através do delta do Nilo. Então toda aquela região dali vai ser uma região extremamente próspera. Então não vai ter necessidade dos povos serem povos nômades que vivem naquele local, porque por conta da existência do rio, eles vão ter uma facilidade boa de navegação, de comércio, de plantação, de fertilização do solo e assim por diante, né? Então, e outros locais, o rio Tigre e Eufrates, que vão ser da região Mesopotâmia também, que vão dar essa possibilidade para esses povos, essas civilizações se desenvolverem nesse local. Mas para outros locais um pouco mais desérticos, principalmente, os povos nômades ou essas pequenas aldeias, elas vão acabar surgindo com mais força, né? E pronto. Então, surgem também essas grandes cidades-estados que conquistaram territórios imensos e submeteram outros povos a seus domínios. Formaram-se alguns impérios de grande extensão, Império Egípcio, Império Bizantino, Império Persa, Império Babilônico e assim por diante. Os governantes desses impérios conseguiram impor sua autoridade em várias regiões e passaram a usar esse poder para cobrar tributos e outras obrigações de povos aliados ou daqueles que eram submetidos militarmente. Entre os séculos 8 e 16, eu tenho que ficar olhando assim, 8, VY, 3 vis, 8, XVI, 16, 8 e 16, na região da África Ocidental, havia ricos e prósperos reinos como Gana, Mali e Songhai. Gente, onde é a África Ocidental? O que é o Ocidente? O Ocidente vai ser o lado esquerdo do continente africano, né? Então, quando a gente fala sobre África Ocidental, a gente vai falar sobre a região esquerda do mapa, levando em consideração o continente africano, né? Como se você fosse dividir no meio o continente africano. Então a parte da esquerda vai ser a parte ocidental e a parte da direita a parte oriental. Ah, professor, como é que eu vou conseguir lembrar disso? Vai cair na prova? Não, não vai cair na prova, mas é interessante você saber.
É só pensar assim, ó. Quando a gente para pensar no planeta em si, quando é que a gente fala assim, quem são os povos orientais? É o povo do olho puxado. É a galera da China, o pessoal do Japão, né? Quem são esses povos orientais, então? Eles que vivem lá no na extrema direita do mapa. Japão, a região da Ásia, que vai ficar lá na extrema direita do mapa. Então, opa, ó, oriental, Japão, China, lado direito. Quando a gente fala em África Ocidental ou África Oriental, é porque a nossa base aqui não vai ser o globo inteiro, não vai ser o planeta inteiro, vai ser somente o continente africano. Então, se a gente tem um mapa do continente africano e a gente dividir ele no meio, vai ter a parte ocidental, que é da esquerda, e a parte oriental, que é a da direita. Então, na África Ocidental, a gente vai ter esses países, esses reinos ricos e prósperos, como Gana, Mali e Songhai, que a gente vai falando no decorrer dessas aulas. A origem deles é pouco conhecida, mas sabe-se que expandiram seu território e dominaram muitas aldeias, formando impérios. Suas cidades eram centros de comércio local e internacional e atraíam um grande número de pessoas. A própria localização geográfica desses reinos acabava facilitando muito esse contato com outros povos, né? Como eles tinham uma proximidade já do Oceano Atlântico e era um local que era uma rota comercial para os próprios europeus, inclusive, e havia uma facilidade também deles saírem dali e irem para a América, mas isso já há muitos anos mais tarde. Né, eles vão ter uma posição estratégica dentro do continente africano que vai dar uma possibilidade de maior desenvolvimento desses países, dessas regiões. Então, suas cidades eram centro de comércio local, internacional e atraíam um grande número de pessoas. A religião islâmica foi bastante difundida nesses impérios pela ação dos mercadores árabes que atravessavam o deserto do Saara levando e trazendo diversos produtos. E aí aqui a gente tem no nosso glossário, no próprio livro, dizendo o seguinte: nesse contexto, o islamismo praticado pelos povos da África Ocidental era uma religião que mesclava princípios do Islã, por isso que se chama religião islâmica, islamismo, são os princípios do Islã, aos das religiões tradicionais da África. Havia uma mistura, então, dessas religiões. Também entre os séculos 8 e 16, outros reinos se desenvolveram na África, como Yorubá, Congo e Monomotapa. Ao longo da história, todos os povos africanos contribuíram para que o continente se caracterizasse por uma acentuada diversidade étnica e cultural, o que se mantém até hoje. A gente tem um continente africano que é extremamente grande, né? Então, como ele é grande, a gente vai ter uma difusão cultural, a gente vai ter uma diversidade cultural gigantesca, né? Como a gente tem um costume até falar assim, o Brasil tem um tamanho continental, né? Então a gente vai encontrar diferenças culturais gigantescas entre a região norte, por exemplo, e a região sul. Na África, que é muito maior do que o Brasil, não vai ser diferente. A gente vai ter uma diversidade étnica e cultural também muito grande, porque você vai ter diversos povos que vão ser donos de vários desses territórios existentes na África, né? Então, a gente vai ter muitas diferenças culturais nesses locais. Na próxima aula eu continuo com a parte de Gana, Mali e tal, que aí a gente vai numa correria só. Então essa aula vai ser um pouco mais rapidinha, a gente termina aí com 25 minutos dela. E é isso aí, galera. Valeu, tchau. 7º ano, né?